Audio Jungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com a graça do nosso Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos para esse estudo maravilhoso de Escola Sabatina que temos com vocês todas as semanas. Que vocês, irmãos, sejam bem-vindos e que a presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, para que hoje possamos estudar mais uma vez essas sagradas Escrituras e que possamos absorver o máximo desses ensinamentos para nossas vidas. É o meu desejo que eu tenho de estudar a palavra e eu espero que também seja o teu desejo, que possamos estar aprendendo mais e mais de nosso Deus. Amém, queridos irmãos? Que esse seja a vontade do Senhor em nossas vidas. Neste momento, irmão, eu quero te convidar a fazer uma oração ao nosso Deus antes de começarmos a estudar a nossa lição, tá bem? Pai Santo que habita nas alturas dos céus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui juntos nesse trabalho para honrar e engrandecer a Tua santa vontade. Dai, ó Pai, o perdão pelos nossos erros, nossos pecados, e que mais e mais possamos ter o desejo de esquadrinhar Tuas Escrituras e aprender mais de Ti. Dai, ó Pai, a Tua direção, não que sejamos merecedores, mas porque Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus queridos irmãos, estamos aptos para mais uma vez abrir nossas lições, e conseguir aí estudar mais uma vez essa oportunidade que temos de continuar estudando essas maravilhosas lições, tá bem? A lição de hoje é a lição 8, para o sábado 20 de fevereiro de 2021, que tem como título O Sonho Profético, a continuação. Ou seja, vamos aí para uma segunda parte daquele sonho que teve Nabucodonosor e foi interpretado aí por Daniel, Vamos aprender um pouco mais, aprendemos um pouco sobre a cabeça de ouro e hoje vamos passar um pouco a mais do que vamos entender nessa lição. Vamos lá, irmãos? Vem comigo! Para a introdução, vamos ler o que está em Isaías, no capítulo 45, versículo 1, que diz assim, a segunda parte: para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Queridos irmãos, que eu e você desde já possa ter o desejo de estar fazendo a vontade do Senhor, para que as portas e as bênçãos dos céus possam vir em nossas vidas, e que essas portas não venham se fechar nunca para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos lá então. O primeiro subtítulo diz assim: peito e braços de prata. Se vocês lembrarem, na semana passada falamos aí da parte da cabeça de ouro, E agora vamos aí a segunda potência que sucederia aí naquele sonho, falando daquela estátua que Nabucodonosor teve o sonho, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta diz assim: o que seguia a cabeça de ouro? Que reino representava essa parte da imagem? Para colaborar conosco, irmãos, nessa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Cibele Cibaldi, ali de Juiz de Fora, para colaborar conosco. Irmã Cibele, é contigo e seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todos os irmãos. É com muito prazer que, mais uma vez, estou participando aqui a convite do irmão Wilton. Que Deus possa abençoá-lo nesse trabalho tão grandioso que ele tem feito. É um trabalho que nos aproxima, dos irmãos, e nesse período de pandemia, isso tem nos ajudado muito. É uma forma de matar a saudade dos irmãos, já que a gente não pode mais realizar congressos e fazer as nossas reuniões. Agora a gente já está podendo se reunir aos poucos e tal, mas quando não podia, esse trabalho foi realmente um trabalho excelente. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Continuando a lição, o sonho profético, continuando o sonho de Nabucodonosor. A semana passada nós paramos na parte da cabeça da estátua, a cabeça de ouro. Essa semana, continuando, a parte que me coube foi a primeira questão, que diz assim: o que seguia a cabeça de ouro e que reino representava esta parte? Bom, o que seguia a cabeça de ouro era o peito e os braços de prata. E essa parte representava a Média e a Pérsia, ou o reino Medo-Persa, segundo os textos de Daniel.
irmão, que Deus possa abençoá-lo abundantemente, ao irmão e a todos os participantes. Amém. Muito obrigado, irmã Cibele. Estamos aqui com a graça do Senhor sempre para estar colaborando na obra de Deus, seja como for, seja presencialmente, seja pela internet. E aqui estamos fazendo esse trabalho. Que Deus nos abençoe para que possamos ter mais forças, mais desejo aí de seguir fazendo a vontade de nosso Deus. E para nós foi uma alegria ter a irmã mais uma vez aqui conosco, respondendo essa pergunta, a qual a irmã respondeu muito sabiamente, deixando claro aqui em seguir a cabeça de ouro. Foi o que? Aqui como disse, o peito e os braços de prata. E que reino representava essa imagem? A irmã já deixou bem claro também que significa o reino da Média e da Pérsia, que sucederia aí o reino de Babilônia. Irmãos, aqui a gente já começa a entender da segunda parte dessa maravilhosa lição, nos mostrando que reino sucederia, que tipo de metal estava ali naquela estátua e a quem estaria seguindo, E vamos estudar mais um pouco sobre isso, para entendermos, para deixar claro em nossa mente, para que esse ensinamento possa ser para a honra e glória do Senhor e que a gente possa ter o desejo de estar mostrando a outras pessoas. Amém? Vamos lá. Segunda pergunta diz dessa maneira: que outros profetas predisseram a queda do reino de Babilônia e o advento de uma nova potência mundial. Para colaborar aqui com essa pergunta, eu quero ir lá para a Bahia, especialmente ali em Valença, mas lá para a Capela, com o nosso irmão Jorge, que vai colaborar conosco. Irmão Jorge, seja bem-vindo a este canal e agora colabore conosco com essa resposta. É contigo, meu irmão. Quero, em primeiro lugar, saudar todos com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bem, então estamos dando continuidade no nosso sonho profético, a continuação. Então, a pergunta nos diz assim: que outros profetas predisseram a queda do reino de Babilônia e o advento de uma nova potência mundial. Então aqui tivemos dois profetas, o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Darei leitura à profecia de Isaías. Que eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão os filhos. Então aqui está a profecia de Isaías contra a Babilônia. E a profecia de Jeremias também diz que aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia, para a destruir. Porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Então aqui, vejamos aqui de quem é a vingança. Do nosso Salvador, do nosso Jesus, o nosso Deus de Israel, que irá destruir, irá vingar agora contra Babilônia e todo o seu poder, contra a verdade. Então, que cada dia possamos se afirmar na verdade de Cristo Jesus, porque ele disse que só a verdade nos libertaria. Então, que possamos cada dia aprender sobre Babilônia, para que possamos estar alertos, para que nós não venhamos fazer parte de Babilônia, mas que possamos estar entre o remanescente de Israel. Que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, irmão Jorge, pela tua presença, por ter colaborado conosco nessa oportunidade. Que seja a primeira de várias e assim a gente possa estar sempre levando a palavra do Senhor. Seja presencialmente, seja de longe, né? Através dos meios de comunicação para levar esse trabalho. Que Deus te abençoe a todos os irmãos aí da Capela e saudações a cada um deles. Amém? Aí, irmãos, a gente viu a resposta do nosso irmão Jorge. Que outros profetas predisseram a queda do reino de Babilônia, já foi bem enfático em dizer que foi quem? Isaías e Jeremias. Há um tempo antes, a gente vai ver logo quanto tempo foi, já foi profetizado que esse outro reino sucederia, né? Que viria aí a queda de Babilônia, que o outro poder sucederia esse poder que aí reinava. E aí já foi predito aí por Isaías e Jeremias. A palavra do Senhor é bem clara para nós. Ela não nos dá surpresa. Surpresa terá para aqueles que não se preparam para a segunda vinda de Cristo. Mas para eu e você que está se preparando, nem para isso teremos surpresa, porque estaremos aí preparados para aquele grande dia, e é o que eu e você devemos estar fazendo, querido irmão. Aqui a gente viu e como podemos estar cientes, né, que o Senhor ele vem nos abençoando, trazendo aí a sua palavra pelos profetas, e essas palavras vêm sendo de admoestações para cada um de nós. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, ao segundo subtítulo dessa lição, que diz dessa maneira: concedida aos exilados a liberdade de retornar. Olha que bênção! Eles estavam presos aí, havia mais de 70 anos, em torno de 70 anos por aí, no cativeiro babilônico, e agora chegaram a hora de eles serem libertos. E vamos ver o que foi que aconteceu na terceira pergunta, que diz assim: como chamou o Senhor ao conquistador do reino babilônico? Vamos lá, e eu quero ir agora lá em São Paulo, com a nossa irmã Francisca Alves, que vai colaborar conosco. Irmã Francisca, é contigo essa oportunidade de elucidar essa resposta para nós. É contigo. A paz e a graça do Senhor seja com todos. Mais uma vez aqui estamos para estudar mais uma lição da Escola Sabatina. E eu agradeço ao irmão Wilton por ter me convidado para participar dessa lição. E vamos aí, com a ajuda do Senhor, estudar a pergunta de número 3. Essas lições, elas vêm nos falando sobre as profecias que se cumpriram e que seguem se cumprindo até o final dos tempos. Então, a pergunta de número 3, ela tem um subtítulo que fala assim: concedida aos exilados a liberdade de retornar. Sabemos que o povo de Israel, eles viviam como cativos, há muito tempo exilados, sem liberdade. E como fala a pergunta? Como chamou o Senhor conquistador do reino babilônico? Isaías aqui ele profetiza a respeito de um rei chamado Ciro. E essa profecia, ela fora dada há muito tempo antes de Ciro nascer, já foi profetizado. Inclusive, o nome, né, Ciro, já havia sido profetizado. E o Senhor enviou a Ciro esta mensagem, que ele deveria trazer de volta todos os judeus que estivessem cativos naquela cidade, que estavam cativos naquela cidade. Esta foi a ordem do Senhor. E que o Senhor mesmo o ajudaria, né, nessa missão. Ciro, ele foi também chamado como um nobre rei, pastor. Ele é chamado aqui no verso, né, de Isaías como ungido, pastor. Era rei e era muito nobre. Então esta foi a missão que o Senhor enviou a este rei, que ele libertasse o povo de Israel do cativeiro persa. Que Deus nos ajude e que possamos cada dia examinar, estudar as Escrituras para que assim possamos compreender qual é a sua verdadeira vontade nessas vidas. Amém?
Muito obrigado, irmã Francisca. Que Deus te abençoe. Que mais e mais possamos ter o desejo, né, de estarmos aí levando essa mensagem do Senhor pelos meios que estivermos postos em nossa frente para fazer esse trabalho. Que mesmo de longe, estamos nos juntando aí para fazer esse belíssimo trabalho. Amém? E aqui a gente viu, irmão, como chamou o Senhor ao conquistador do reino Babilônia. Chamou de o quê? De o meu pastor. Em outras palavras também chamou de o meu ungido. E Deus estava chamando aí pessoas, designando povos, designando reinos para se suceder um atrás do outro. Se não faz a vontade do Senhor, se não segue fazendo a vontade do Pai que está nos céus, esses reinos seriam sucedidos. E esse reino aí, que aqui foi dito por nós, ele foi chamado, esse novo rei, de o meu pastor, de ungido, que seria aquele que ia dar liberdade. Primeiro ia caçar aquele reino que ali estava e também começaria a dar liberdade ao povo de Deus para levantar aí o seu templo. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos ter o desejo de estar sempre buscando esse conhecimento nas Sagradas Escrituras e assim estar colaborando para que outras pessoas possam aprender mais e mais. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, à quarta pergunta desta lição, que diz desta maneira: quando Ciro concedeu aos cativos judeus a permissão de retornar a seu país, fizeram uso dessa oportunidade todos os cativos? Para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar aí agora, eu chamei na segunda pergunta o irmão Jorge, e agora eu quero convidar o filho dele, o irmão Nailton, também ali de Capela, Valência, que vai colaborar conosco. Irmão Nailton, seja bem-vindo também e colabore elucidando aí essas respostas. Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sou muito feliz de poder estar participando mais uma vez de mais um estudo desta lição, e nessa oportunidade irei estar colaborando respondendo a pergunta de número 4, onde diz assim: quando Ciro concedeu aos cativos judeus a permissão de retornar a seu país e fizeram uso dessa oportunidade todos os cativos? Então, como vimos nas perguntas anteriores, Deus falando através do profeta Isaías, né, falando de que Ciro seria assim o rei onde daria liberdade ao povo cativo judeu, povo de Deus, e ele diz que essas profecias foram feitas muito tempo antes mesmo de Ciro existir. E quando Ciro toma posse do reino, diz que no primeiro ano de seu reinado, diz que ele soube dessas profecias que haviam sido faladas sobre ele. E diz que ele assim buscou a cumprir essas profecias. Diz que cumprindo os 70 anos, exatamente nesse período, foi que ele ordena que o povo judeu fosse liberto de lá. E ainda mais, além de ser liberto, ele dava a permissão, dava o direito de ser reconstruída a cidade de Judá, ser reconstruída a cidade de Jerusalém. Então, foi Ciro que fez isso, segundo diz o escrito profético da Ellen White, no livro Profetas e Reis, fala que essa ordem foi dada no ano de 736 a.C. Então foi nessa data que foi dada esta primeira ordem, a ordem de libertação, a ordem de que o povo tivesse o direito de retornar ao seu país. E a segunda parte da nossa pergunta diz assim: fizeram uso dessa oportunidade todos os cativos? Não fizeram. Não fizeram todos os cativos. Muitas pessoas dizem que entre centenas de milhares que estavam espalhados por Babilônia, que foram levados cativos, diz que apenas um pequeno remanescente voltou. Então, nessa primeira viagem aí, coordenada por Zorobabel, diz que voltou apenas um pequeno remanescente. Voltaram poucas pessoas em comparação aos milhares que tinham sido levados cativos. Então, nem todos fizeram. E entre esses que não voltaram também, nós podemos citar Daniel. Daniel, nessa
não voltou nessa oportunidade. Depois nós vamos ver o restante da história. Mas nessa oportunidade também nem Daniel voltou, e muitos outros ali, pessoas que tinham feito, estavam com bens, já estavam bem estruturados também ali na Babilônia, e se apegaram nisso, e muitos também, não sei porquê, né? Não aceitaram a liberdade que foi dada ali há tantos anos que haviam esperado, né? Há tantos anos que estavam esperando pela liberdade, mas mesmo assim nem todos fizeram uso dessa oportunidade. Então, essa é a minha contribuição com esta lição. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, porque quando o chamado for feito a nós, né, para sairmos de Babilônia, nós possamos estar atendendo, né? Nós possamos estar fazendo uso da liberdade que o Senhor nos concede cada dia, né, de estar saindo de Babilônia. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Esse é o meu desejo para todos nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Nailton, por estar colaborando aqui conosco também nessa resposta da lição. Que o Espírito do Senhor esteja contigo, para que o irmão possa também ter o desejo de estar colaborando conosco mais e mais. Amém? Que seja para a honra e glória do Senhor. Aqui a gente viu, irmão, quando foi que Ciro concedeu aos cativos judeus a permissão de retornar ao seu país. O irmão Nailton já deixou bem claro. Fazendo uma ressalva, na nota aqui dessa lição, tem um número que foi colocado equivocadamente, errado, né? Trocado aí os 5 pelo 7, pois aqui diz que essa ordem foi dada no ano 726, mas na verdade é o ano 536 que foi dado a ordem para que o povo ali voltasse para ir fazer o templo do Senhor ali em Jerusalém, dado aí pelo Ciro, né? Então aqui o irmão Nailton já respondeu bem claro, e foi no primeiro ano do reino de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi dado essa oportunidade para que eles voltassem aí a Jerusalém para agora levantar o templo do Senhor. Amém? Então que a gente possa estar atento a isso. E aqui a segunda parte. Fizeram uso dessa oportunidade todos os cativos? Não, irmãos, não foi aproveitada essa oportunidade por todos os cativos aí para voltar a Jerusalém, porque eles já estavam acostumados àquela vida e sabia, como diz aqui na notinha, né? A grande maioria dos israelitas tinha escolhido permanecer na terra do seu exílio, antes que enfrentar as durezas da jornada de retorno e o restabelecimento de suas desoladas cidades e lares. Então eles sabiam que a cidade lá estava desolada, ia ter trabalho, e a jornada era muito difícil. Por isso a maioria não quis ir. Foi a minoria para voltar a esse lugar. Eles estavam acostumados, mesmo sendo cativos, a estar nesse lugar. Assim são muitas pessoas que às vezes têm a liberdade de fazer a vontade do Senhor, mas fica cativo ainda aos seus desejos, às suas vontades, e não querem aí adorar verdadeiramente ao nosso Deus. Assim também foi o povo naquele tempo. Mas que a gente possa entender o que aconteceu aí com aquele povo que foi, o que aconteceu com aqueles que ficaram, e buscar sempre, irmãos, a direção do Senhor em nossas vidas. Atender o chamado e fazer com que o Senhor nos abençoe aí da melhor maneira possível. Amém? Que Deus nos abençoe para isso, querido irmão. Agora, meus irmãos, vamos chegando aqui ao terceiro subtítulo dessa lição, que diz desta maneira: discernimento entre o que é e o que não é. Para colaborar aí na quinta pergunta, vamos chamar um pastor. Mas antes disso, a quinta pergunta diz desta maneira: quem ofereceu sua ajuda ao débil povo de Deus na reconstrução da cidade e do templo? Foi aceito este oferecimento aparentemente bem intencionado? Para colaborar conosco nessa pergunta, como eu falei, seria um pastor, né? Será o pastor Lauro Vasconcelos, que colaborar conosco nessa oportunidade. Pastor Lauro, seja bem-vindo mais uma vez. É contigo, meu irmão. Queridos irmãos, paz e graça seja com cada um de vocês. Uma alegria poder estar aqui e compartilhar nessa oportunidade a palavra do Senhor na nossa lição de escola sabatina, na pergunta número 5, que a mim foi incumbida. Que Deus possa nos ajudar para que essa lição possa trazer para nós benefícios espirituais e nos firmar cada vez mais nessa âncora da verdade
que é a profecia, da qual nós muito nos orgulhamos e procuramos entender. Na pergunta de número 5, nós estamos falando já do segundo período, na lição geral, né? No segundo período descrito ali no sonho profético de Daniel 2, que fala do peito e dos braços de prata, falando de tio e sobrinho, mas especificamente vamos falar daqui de Ciro, que, como foi dito nas perguntas anteriores, havia uma profecia da qual foi falada dele, etc. E como ele ajudou o povo de Deus na volta do exílio, quando eles já terminaram o seu período ali em Babilônia, né? Já que a gente conhece a história, que ali a partir do ano 538, o povo judeu recebe ou troca, né, a Babilônia por esse império medo-persa, que é quem passa a reinar agora. E Ciro tinha uma característica muito interessante que, ao contrário de Nabucodonosor, que era conhecido por ser truculento e de alguma maneira se orgulhar, né, daquilo que ele fazia em prol dos seus inimigos, Ciro era um rei considerado mais benevolente e se aproximava mais da religião e da cultura daqueles a quem ele conquistava. E é por isso que uma das primeiras coisas que Ciro faz é dar um edito para que o povo possa voltar e reconstruir o seu templo e também a cidade. Inclusive, consta na palavra de Deus que Ciro é quem devolve os vasos sagrados do templo para que eles possam, então, ser levados novamente a Jerusalém e ter ali a construção do seu templo. Porém, existe uma característica interessante e especial deste templo. É o fato de que os judeus, apesar de terem recebido um decreto real, eles não retornaram, na sua grande maioria. Aqui a nossa lição vem falando que a grande maioria permaneceu lá. E aqueles que retornaram a Jerusalém, né, na longa viagem de retorno ali da Mesopotâmia para as terras de Jerusalém, foi um número muito reduzido. E isso fez com que todos os projetos que eles deveriam assumir fossem difíceis de fazer. E é por isso que quando eles chegam ali, com essa missão de reconstruir, de edificar o templo, eles recebem uma solicitação de ajuda, digamos assim, né? Um oferecimento de ajuda de parte dos samaritanos. Porém, nós já vimos, né, historicamente que não era uma boa ideia esse oferecimento de ajuda, e ele foi negado por parte ali daqueles que voltaram para reconstruir o templo. Zorobabel não aceitou a proposta dos samaritanos de edificar em conjunto o templo de Deus. Será que nós temos uma boa intenção de parte dos samaritanos em oferecer ajuda? Talvez, mas aqui já o nosso subtítulo diz que nós devemos ter discernimento entre o que é certo e o que não é. Queridos irmãos, nós sabemos pela história que os samaritanos que estavam ali, eles não eram mais judeus. Durante todo esse período, eles haviam mesclado a sua religião, a sua fé, com outros deuses. Inclusive, eles já eram, para esse então, politeístas. E quando eles oferecem ajuda na construção do templo, obviamente que isso ia demandar no futuro de concessões à religião. E o povo de Israel estava ressabiado de fazer alianças erradas. Nós encontramos que lá antes, né, dos 70 anos de cativeiro que eles passaram e que agora estava terminando, eles se aliaram algumas vezes ao Egito e buscaram outros companheiros, né, em que se aliaram, e terminou no que terminou. Terminou em que eles se transformaram em cativos. E agora o povo estava ressabiado. Zorobabel sabia
que uma das razões pelas quais eles haviam sido levados ao cativeiro era justamente essa, de haver misturado a sua religião com a religião daqueles povos que estavam ali ao redor. É por isso que eles não fizeram essa concessão e não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Podia até haver boas intenções da parte dos samaritanos, mas aquilo com certeza levaria a concessões no futuro. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós hoje acreditamos que uma união com o mundo, uma união com aqueles que não têm a mesma fé que nós, possa ser proveitosa. E realmente, ter mais mão de obra para reconstruir o templo naquele então era uma excelente oferta. Mas o que estava por detrás dessa oferta? Estava o comprometimento da fé. É exatamente o que acontece quando nós aceitamos uma ajuda ou quando nós nos colocamos em sociedade com alguém que não tem a mesma fé que nós. No futuro ele vai cobrar e vai cobrar um preço muito caro. Nós vemos, historicamente dizendo, que o povo de Israel finalmente tomou uma decisão acertada. E os samaritanos mostraram quem realmente eles eram. Porque quando eles rejeitaram, quando o povo de Israel e Zorobabel, sobretudo, rejeitou a ajuda dos samaritanos, eles se tornaram grandes inimigos do povo de Deus. E aí o ódio começou a se manifestar. Nós vemos então que quando Neemias, por exemplo, está fazendo a reconstrução dos muros, um dos seus maiores opositores foi justamente Sambalate, que era governador da Samaria. Então, muitas vezes nós percebemos, que tem que haver um momento de ruptura, um momento onde a gente já diz não, um momento onde a gente fala, bom, até aqui foi, mas eu não vou mais compactuar, eu não vou mais fazer parte desse conluio ou desta união que pode haver entre aqueles que professam a verdadeira religião e aqueles que misturam a religião verdadeira com falsas doutrinas. A gente pode falar sobre o interesse dos samaritanos, a gente pode falar sobre, nesse aspecto, de como eles tinham uma religião misturada. Nós podemos falar, o Flávio José fala alguma coisa muito interessante de como que os samaritanos eles eram duas caras. Quando havia alguma coisa de interesse da parte deles, eles se aproximavam de Israel. Quando havia perseguição e havia dificuldade, eles se afastavam de Israel e se aliavam com seus inimigos. Existe muita coisa para falar nesta pergunta. Porém, o centro da pergunta é essa. Deus disse que nós não podemos nos misturar com os povos que estão ao nosso redor, mesmo que estes povos pareçam muito semelhantes a nós, mesmo que essas pessoas algum dia tenham sido da mesma fé que nós. Por quê? Porque isso vai cobrar um preço, e o preço vai ser sempre fazer concessões com relação à nossa fé, e Deus não abre concessões com relação à fé. Que Deus te ajude e me ajude, para que nós possamos sempre tomar decisões ao lado do Senhor para manter a unidade de fé e a unidade de doutrina sem fazer nenhum tipo de concessão doutrinária para a nossa vida e para a nossa igreja. Esse é meu desejo em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Muito obrigado, pastor Lauro, pela tua ajuda mais uma vez aqui conosco, colaborando, deixando mais claro, trazendo grandes aportes aí para essa resposta. Que Deus te abençoe sempre teu ministério, tá bom? Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Está aí convidado, pastor Lauro, para um dia estar aqui em Belo Horizonte, está aqui conosco, passando aqui um sábado, alguns dias na minha casa. Que Deus te abençoe. Agora vamos, irmãos, comentar um pouco aqui, dessa resposta do pastor Lauro, que já foi muito bem respondida. Quem ofereceu sua ajuda deve o povo, primeiramente o povo de Israel que voltou ali, eles não foram com tanta gente e necessitavam de ajuda para reconstituir o trabalho. Só que quando chegou lá, quem foi ajudar eles? Os samaritanos.
Aquele povo que já tinha aí, como disse bem o pastor Lauro, né? Se misturado com outras doutrinas, sendo aí agora politeístas, tendo vários deuses, fazendo tudo que era contra a vontade da sua fé no começo que Deus tinha desejado. Então esses samaritanos, o que foi que fizeram eles quando chegou o povo aí para levantar o templo? Não, vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Será que esse, como diz a segunda parte aqui, foi aceito este oferecimento aparentemente bem intencionado? Graças a Deus, o povo aí que foi, eles aí orientados pela palavra do Senhor, a gente sabe que o oferecimento aí dos samaritanos não era totalmente de graça. Eles iam querer algumas coisas. Imagine aí agora você se juntando com eles e eles agora servindo a outros deuses, querendo também adorar aí na casa do Senhor. Seria isso possível? Às vezes, irmãos, muita gente quer nos ajudar, mas cuidado com as ajudas que são oferecidas. Se você não tiver o desejo de fazer as coisas juntamente com pessoas da mesma fé, você terá muitos problemas. E graças a Deus o povo ali estava atento a isso. E eles não aceitaram essa oportunidade que foi dada, tá bom? Então que eu e você possa ficar atento. Olha só o que diz um pouco da notinha. Os samaritanos se referem à sua adoração do verdadeiro Deus e manifestam o desejo de partilhar os privilégios e bênçãos relacionados com a atividade do templo. Eles queriam aí as bênçãos, né? Mas não queriam fazer a vontade do Senhor como deveria ser feito. E isso é um perigo em que muitas pessoas, muitos cristãos, acabam querendo fazer apenas para se aproveitar do Senhor. Mas não é bem assim. Nós devemos estar atentos para que não venhamos cometer e fazer aí associação com os incrédulos. Possamos nós ter o desejo de ficar atento a esse ensino para que possamos aprender isso. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, à sexta pergunta. A sexta pergunta diz desta maneira: por que os dirigentes do povo não puderam aceitar esta oferta? Como se manifestou o verdadeiro caráter daquilo que aparentavam? Como já estava dizendo, né, quem vai responder essa sou eu. Porque os dirigentes do povo não puderam aceitar essa oferta? Porque eles sabiam, irmãos, que eles não faziam mais a vontade do Senhor. Eles estavam aí agora oferecendo sacrifícios a outros deuses, fazendo totalmente vontades que não eram do Senhor. Imagina aí eles aceitarem isso. Seria um grande problema, como já foi aí, claro, falado pelo pastor Lauro anteriormente, né? Como se manifestou o verdadeiro caráter daquilo que aparentava. Olha o que diz a nota, olha o que diz aí Esdras, capítulo 4, versículo 5, diz assim: e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, irmãos, eles fizeram aí, compraram as pessoas para que fosse sabotando aí o trabalho que ali estava sendo feito em Jerusalém. E diz mais: mas tivessem os líderes judeus aceito esta oferta de assistência, teriam aberto uma porta para a entrada da idolatria. Olha, irmãos, que perigo eles passavam. Diz mais: eles discerniram a insinceridade dos samaritanos. Eles perceberam isso. Então eles perceberam, graças a Deus, para não colaborar com eles, não aceitando os seus favores, porque normalmente entraria idolatria no meio, porque eles queriam aí ajudar a adorar o Deus, mas provavelmente eles também queriam adorar os seus deuses, e isso seria um perigo para o povo do Senhor. Diz mais a notinha: sentiram que a linha de demarcação entre o seu povo e o mundo devia ser mantida perfeitamente distinta. Eles se recusaram a entrar em aliança com os que, tendo embora familiaridade com os requisitos da lei de Deus, não se rendiam às suas exigências. Não adianta, meu querido irmão, você conhecer a palavra de Deus. Não adianta você apenas conhecer os mandamentos do Senhor, se você não se entregar a fazer aí a vontade do Pai. Há muita gente aí que diz que aceita os mandamentos de Deus, que aceita aí a vontade do Senhor, mas na prática não fazem isso. Cuidado com que você se junta para fazer a vontade do Senhor.
Às vezes o inimigo ele está aí agindo pelas beiradas, né? Trazendo um pouco aqui, um pouco ali, para que as pessoas venham caindo. E usa essas pessoas que não têm familiaridade com a lei de Deus verdadeiramente, para que essas venham trazer sobre nós os erros desse mundo. Que eu e você fique atento. E olha o que diz mais: nunca podemos nos permitir compromisso de princípio fazendo aliança com os que não temem. Se a pessoa não teme verdadeiramente a Deus, fazendo a sua vontade, não faça aliança com essas pessoas, porque é um perigo, meu querido irmão. E agora, nessa última pergunta, vai ficar mais claro isso. E olha o que diz essa advertência para nós. Querido irmão, preste atenção nessa mensagem, porque é de suma importância para mim e para você. A 7ª pergunta diz assim: que a advertência inspirada é apropriada para nós hoje quanto às linhas de demarcação? Para responder essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã missionária, a irmã Marina Cibaldi, ali do Peru, a colaborar conosco. Irmã Marina, por favor, nos elucide essa resposta, deixe claro isso para nós, para que a gente possa aprender e entender que não devemos nos juntar com aqueles que não fazem verdadeiramente a vontade de Deus. É contigo, irmã Marina. 2 Coríntios 6,14. O texto é bem claro. Nos fala que não devemos nos associar com o jugo desigual. Mas o que é um jugo? Nada mais é que um pedaço de madeira colocado sobre 2 bois com a finalidade que estes caminhem juntos. Então, o jugo representa união, onde um vai, o outro o acompanha. Agora imaginemos esse exemplo. Imagina o boi, um animal grande e que está acostumado a arar a terra, ser posto num jugo junto com um jumento. Você crê que poderiam caminhar em harmonia, simpatia, no mesmo ritmo? Creio que não, não é mesmo? Bom, assim passa também com o jugo em nossas relações interpessoais. Qualquer associação com uma pessoa que tem os princípios muito diferentes dos meus vai gerar algum conflito, alguma desarmonia. E alguns ainda podem dizer: mas, irmã, esse verso está falando acerca do matrimônio. Se engana quem pensa que 2 Coríntios fala especificamente do matrimônio. Ele vai muito mais além. Por exemplo, nossas relações de amizade. Em nossas relações interpessoais ocorre uma coisa muito importante, que nós percebendo ou não, ela vai ocorrer, que é a tal da influência. Sim, a influência. Tanto eu quanto as pessoas que se relacionam comigo vamos estar exercendo influência uns sobre os outros. É por isso que aí no Brasil tem aquele ditado, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Porque realmente nós somos produto das pessoas com que convivemos. Porque à medida que nós vamos convivendo, nós outros vamos pegando um pouquinho de cada pessoa e ela um pouquinho de nós. Aí fica a pergunta: que tipo de pessoa eu quero ser? Respondendo essa pergunta, eu vou também responder com que tipo de pessoas eu quero me associar. E olha que interessante, que a palavra de Deus nos fala que essas coisas nos foram escritas para exemplo. Sabe para quê? Para que muitas vezes a gente não precise ter más experiências para saber o final das coisas. Sabe, a palavra de Deus é cheia de sabedoria. Valiosos conselhos tem para cada um dos seus filhos. Bom, que Deus bendiga a sua palavra e te abençoe também, meu querido irmão. Muito obrigado, irmã Marina, pela tua colaboração. Que Deus te abençoe aí no teu campo missionário aí por Peru e que a palavra do Senhor seja aí anunciada mais e mais pelo instrumento que és nos caminhos de Deus. Que Deus te abençoe sempre. E aqui, meus queridos irmãos, chegamos ao final da nossa lição, deixando bem claro esse assunto que é de suma importância para nós. Que nós não venhamos entrar no jugo desigual, não só em casamento. Olha o que diz a notinha aqui. Não se refere meramente ao casamento de cristãos com infiéis,
mas todas as alianças em que as partes são levadas à íntima associação e na qual há necessidade de harmonia no espírito e na ação. Irmãos, cuidado, devemos estar atentos. O inimigo ele vai usar até as pessoas mais próximas de nós, para que possamos aí nos associar, eles não fazendo a vontade de Deus, juntando conosco, para que a gente venha ser destituídos dos caminhos do Senhor, que a gente possa perder a nossa oportunidade nas mansões celestiais. Meu querido irmão, olho para você agora e peço a ti, meu querido irmão, não se junte com incrédulos para fazer associação com eles não aceitando a vontade de Deus. Junte-se, irmãos, para anunciar o Evangelho. E se essa pessoa aceita o Evangelho, amém. Mas se ela não aceita, não se junte aí para fazer associações. Não, nem com casamentos, nem com negócios. Porque esses aí poderão trazer grandes problemas em nossas vidas depois. Esses são os ensinamentos que temos nessa lição. Que eu e você possa ter aprendido o máximo dessa lição e venha colocar em prática em nossas vidas. Para que não venhamos ser aí peças no tabuleiro de xadrez do inimigo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nesse momento, mais uma vez, inclinar nossas cabeças e pedir a direção do Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo que nos concedeu nessa oportunidade. E abençoa, Senhor, para que possamos ter o desejo de estar sempre seguindo os teus santos caminhos, fazendo a tua santa vontade. Dai, ó Pai, a tua direção, não só a mim, mas a cada um dos internautas que está nos acompanhando. Que o teu Santo Espírito vos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, meu querido irmão, ficamos por aqui e te espero até a próxima oportunidade na semana que vem. Que Deus te abençoe.